E com uma entrevista ao vivo com o secretário de Governo e Receita de Várzea Grande, Éder de Moraes. Lembrando a você que pode enviar uma pergunta ao gestor por meio do nosso chat em nosso portal. Estou aguardando a sua participação. Enquanto isso, vamos ao bate-papo com o nosso convidado. Olá, Éder, seja bem-vindo à RDTV. Obrigado pelo convite, estou à disposição para responder quaisquer questionamentos. A primeira pergunta vem de um internauta, Éder, é o Joaquim, que pergunta para ti qual a avaliação que você faz do Maninho de 0 a 10. Maninho para mim é 10, né? Porque um prefeito em exercício, em uma cidade que estava vivendo e começa a sair de uma situação de convulsão política, econômica e social. Um homem de coragem e que me convidou para participar da sua gestão. Dentro deste convite, nos deu a autonomia de poder agir e implementar as medidas de gestão que ao longo do tempo não foram implementadas ou implantadas ou tomadas de decisões estratégicas importantes para a Várzea Grande que não foram tomadas. Nós estamos fazendo isso, portanto, pela coragem dele, pela simplicidade, mas sobretudo pelo compromisso com o social, pelo compromisso com o desenvolvimento de Várzea Grande, para mim o Maninho é 10. É possível fazer toda essa revolução na administração pública com apenas 60 dias de gestão? É possível, isso já está acontecendo. Agora, a eficácia dessas medidas, algumas são de curto prazo e outras de médio e de longo prazo. Nós estamos com medidas emergenciais que já estão traduzindo em bons resultados para a sociedade. Por exemplo, na ação Pacto pela Vida, uma parceria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, do Governo do Estado de Mato Grosso, com a Prefeitura de Várzea Grande, através da Guarda Municipal, da Receita Pública, dos seus fiscais e de outros órgãos da Prefeitura. Isso já reduziu drasticamente a criminalidade no município. Essa medida ela é simples, mas objetiva. Nós estamos fechando estabelecimentos que estão irregulares, especialmente na periferia de Várzea Grande. Estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes? Exatamente. Mais precisamente aqueles que estão voltados única e exclusivamente para a venda de bebidas alcoólicas. Por que isso? A maior incidência do crime ou da violência na cidade de Várzea Grande é entre 9 horas da noite e 2 horas da manhã. É o período em que esses bares estão abertos, em que as pessoas bebem, ocorrem acidentes de trânsito, violência doméstica, agressão à esposa, brigas, tiros, esfaqueamento, geram uma demanda no pronto-socorro municipal desnecessária, ou seja, há um efeito todo prolongado e em cascata no município que geram despesas que comprometem o orçamento público. Então, esta medida foi tomada, já produziu resultados, nesses 15 dias reduziu em mais de 70% os homicídios. Várzea Grande estava com os índices superiores ao de Cuiabá, então foram medidas emergenciais tomadas e que já deram resultados. Estamos com a medida iniciada agora, emergencial de tapa-buracos, a cidade está um caos, todos aqueles que vão para Várzea Grande veem isso ao atravessar a ponte. Mas não é uma culpa do prefeito Maninho de Barros. É uma situação que foi encontrada numa prefeitura depauperada, sem recursos, sobretudo uma prefeitura com dificuldade de geração de caixa. Mas com parcerias, com o governo do estado, com a iniciativa privada, a gente está conseguindo superar essas questões. O senhor assumiu inicialmente a pasta da educação junto com a pasta de governo, já assumiu duas funções. E agora o senhor assumiu a pasta de receitas, deixando a pasta da educação. Por que houve essa troca? Bom, primeiro, a necessidade de algumas medidas urgentes na educação, ela era premente, nós tomamos essas decisões, evitamos a demissão de mais de 800 servidores da pasta pelo convencimento do prefeito de que era possível melhorar a receita do município e assim fazer frente a essas despesas e praticar a justiça social, evitando o fechamento de creches e o desconforto às famílias, especialmente os pais e as mães que trabalham e que não tinham com quem deixar essas crianças. Houve uma reclamação da população à época. Uma reclamação que foi ouvida, e isso é que é importante. Quando o poder público reconhece ou o gestor reconhece que está avançando numa área que prejudica a população e ele recua, mas encontrando soluções para esse recuo, eu acho que há de ser reconhecido
pela população. A gente também está no final do ano, ainda falando de educação. Foi adotada alguma medida no sentido de melhorar a infraestrutura, até das creches no município, que são sempre alvo de reclamação? Olha, havia uma situação de acúmulo também ao longo do tempo, de muitas tarefas, mini-reformas, reformas emergenciais, enfim, uma situação de acúmulo para um orçamento limitado. O que eu fiz nesses 20 dias de gestão na Secretaria da Educação foi criar um programa de socorro imediato, ou seja, um SOS Serviços Gerais, que está sendo concluído esse processo licitatório, uma carta convite, e que vai atenuar um pouco todo esse sofrimento. Havia situação de todo tipo na Várzea Grande, desde o uso indevido de energia elétrica emprestada de consumidor privado, desde o uso de recurso próprio de alguns diretores, enfim, uma situação de caos total. Nós realinhamos um pouco isso, fizemos um planejamento estratégico que vai valer para o ano de 2013, socializamos democraticamente a formatação de uma portaria que regula o ensino público no ano de 2013 e que os servidores reclamaram que havia sido alterado. Nós promovemos uma reunião com a equipe de transição e está sendo atendido dentro do que é possível as reivindicações dos servidores. Então, cumpri para aquele dado momento histórico a minha função na Secretaria de Educação. Para se fazer frente ao fechamento das contas e num desespero até emergencial do município, o prefeito me convidou para assumir a área da Receita, uma área que nós dominamos, entendemos, conheço bem e já implementamos medidas imediatas que vão refletir na arrecadação do município. Que foram os cortes de gastos. Corte de gastos, redução das despesas correntes, mas, sobretudo, uma massa crítica da Receita Pública que estava inerte. O senhor, assumindo a pasta da Receita, deve ter conferido o julgamento das contas de 2011 feitas pelo Tribunal de Contas. Foram reprovadas, inclusive, na gestão do Murilo Domingos e do Tião da Zaelli. A que o senhor atribui tantas irregularidades constatadas nesse relatório e voto? Olha, resumidamente, eu atribuo ao fazejamento, ou seja, fazer as coisas sem um planejamento, sem metas, sem objetivos, sem a fiscalização adequada da execução dessas metas, e aí você fazer as coisas no atropelo, acaba ocorrendo situações como essa. Agora, nós colocamos na área da Receita Pública em Várzea Grande e já está em ação, neste momento está ocorrendo, o cruzamento da base de dados dos cartões de crédito, das vendas de veículos, dos arrendamentos mercantis, ou seja, nós estamos buscando exatamente qual é o ambiente da Receita que tem no município. Não existe esse levantamento? Não existia até agora. Um segundo ponto, só na água e no IPTU, nós temos mais de 150 milhões de reais de inadimplência, ou seja, é perpetuar a cultura de não se pagar o imposto. Nós estamos notificando todos os contribuintes para que compareçam à prefeitura para validarem a situação do débito. O não comparecimento significa confissão daquele débito e o comparecimento significa nós podermos verificar se ele existe ou não existe, enfim, que a base também não é tão consistente. Será que a população também não vem pagando, secretário, em razão do não abastecimento de água, dela não ver a água na torneira e acabar deixando, largando de mão esse tipo de pagamento? É uma situação. Agora, ela não ocorre em toda a cidade de Várzea Grande, tanto que na emissão desses boletos de cobrança e do envio a protesto, do envio à inclusão no Serviço de Proteção ao Crédito, no Serasa, nós vamos fazer isso nesses 10 dias. Eu estou tendo cuidado, dentro de tudo aquilo que existe mapeamento no DAI, de não enviar essas cobranças naqueles bairros onde a água realmente não está chegando. Nós temos que praticar a justiça fiscal sem, contudo, deixarmos a justiça social. As duas coisas vão caminhar junto na gestão. O que a população precisa entender é que as coisas mudaram e que Várzea Grande tem a oportunidade de se reinserir no contexto da economia mato-grossense. Deixar de ser o rodapé do PIB mato-grossense para vir para o topo da pirâmide pelo seu potencial econômico, pela potencialidade de agregar aqui novos investimentos e indústria. Agora o poder público
precisa fazer a sua parte, dando rede de saneamento básico, infraestrutura, enfim. Quase tudo há por se fazer em Várzea Grande. Eu tenho certeza que o Maninho de Barros vai dar o start a tudo isso e também tenho certeza que o prefeito eleito Wallace Guimarães dará continuidade a essas medidas. O senhor foi autorizado a falar pela prefeitura por meio de um dispositivo legal que o prefeito Maninho de Barros o deu como porta-voz da prefeitura de Várzea Grande. As conversas de bastidores é que o senhor estaria atuando como um novo prefeito da cidade. Essa informação procede? Não, não procede. O que há, na verdade, é um respeito mútuo, uma confiança mútua entre o prefeito em exercício legalmente constituído, Maninho de Barros, com um dos seus secretários de governo e com todo o seu staff. Nos foi delegada esta função e eu costumo exercer o que o cargo diz no seu contexto, ou seja, as atribuições, e é isso que o gestor público precisa fazer. Muitos têm funções da prefeitura e não sabem onde estão, não sabem responder questionamentos. Há um grave problema na prefeitura de Várzea Grande de pessoas ocupando cargos não qualificadas para aquele cargo, ou seja... No alto escalão? Em alto escalão, no médio escalão e no escalão mais baixo. Fruto da politicagem exercida no município ao longo do tempo. Eu falo a verdade, com franqueza e com a coragem de dizer, precisa profissionalizar a prefeitura de Várzea Grande, senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. É preciso parar com a história de que vou empregar irmão de titia, de vovô, de vovó, tem que acabar com isso. Várzea Grande tem que passar por um alto grau de profissionalização para que realmente o município consiga produzir resultados para o cidadão tão sofrido na ponta final. Nesses últimos 30 dias, qual foi a pasta que o senhor acredita que sofreu mais com essa falta de profissionalização do secretariado? Eu diria que, de uma maneira geral, todas as pastas sofrem com isso, né? Mas você veja na área da Receita Pública, nós temos fiscais qualificados, um corpo técnico qualificado, mas a arrecadação total do município está na mão de uma empresa privada em que eu tenho que pedir licença para ter acesso aos dados. Isso é um absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo. Nós temos que mudar essa cultura. A gestão da arrecadação é da prefeitura, é daqueles que promovem a arrecadação. E isso eu vou implementar nesses 30 dias que estou à frente da pasta. Da mesma forma, você tem problemas na área do IPTU, na área do ISSQN, na área do ITBI. Tudo isso tem que ser feito uma profissionalização, cruzamento de dados, equipe preparada, pessoas que estejam à frente do cargo, mas com visão estratégica de desenvolvimento. Eu tenho a esperança que o prefeito Wallace monte uma equipe que dê orgulho a Várzea Grande. Uma equipe de homens e mulheres que vão romper barreiras para que Várzea Grande, volto a dizer, volte a ser a estrela da economia mato-grossense. Falando em prefeito Wallace, já houve alguma conversa com a equipe do prefeito eleito, já que ele vai tomar posse aí no dia 1º de janeiro? Olha, nós adotamos o seguinte procedimento na prefeitura. Existe uma equipe de transição que está acompanhando tudo que está sendo feito, promovendo alguns relatórios ao prefeito eleito Wallace, e uma equipe rompedora, quebrando paradigmas, rompendo barreiras, que é essa equipe que nós estamos cuidando. Tive que fazer isso como medida de gestão sugerida ao prefeito e ele acatou, porque se nós fôssemos trabalhar tudo em conjunto, concomitantemente, simultaneamente, não iríamos sair do lugar. A mesma equipe para transição e para gestão. Exato, aí as coisas se misturariam. Então as duas coisas estão acontecendo numa velocidade aceitável. Um outro ponto que é importante e a sociedade varzegandense já percebeu é que a área social da cidade está muito ativa. A primeira-dama, Cláudia Barros, embora não ocupe cargo no staff, ela participa ativamente da área social, junto com a secretária Celi, também da área social. As duas, nós e todo o staff, estamos voltados para promover o social. Foi lançado, inclusive, o projeto Tarde Feliz. Tarde Feliz, nos bairros de Várzea Grande, algo que nunca aconteceu, nós estamos com 2 gabinetes odontológicos itinerantes, dando assistência o dia todo e até um certo horário da noite à população carente. Mais de 500 pessoas já foram atendidas nesse programa, estão felizes, voltaram a sorrir, resgataram a sua autoestima, e esse programa vai até o final do mandato do prefeito Maninho de Barros,
em todos os bairros de Várzea Grande. Então são ações sociais com a preocupação de quem realmente quer ver o povo feliz. O senhor falando das ações sociais, desenvolvimento do executivo, vamos voltar na questão da articulação política mesmo. Houve e há ainda essa possibilidade das eleições de Várzea Grande serem canceladas, a pedido da Lucimar Campos. Inclusive, os advogados dela chegaram a ir a Brasília a denunciar os possíveis casos de irregularidades nas eleições à ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Como que o senhor avalia a política em Várzea Grande? Olha, eu acho que se houve irregularidades que foram capazes de alterar resultado nas eleições, devem ser apuradas sim. Mas defendo também que o município de Várzea Grande não suporta mais isso, né? Chega desse estado de guerra política, de tira prefeito, coloca prefeito, sobe prefeito, desce prefeito. Quer dizer, só a população sofre com isso. Eu tenho um carinho muito grande pela ex-primeira-dama Lucimar Campos, tenho um carinho muito grande pelo senador Jaime Campos, pelo deputado federal Júlio Campos, pelo próprio Murilo Domingos, pelo Tião da Zaelli, tenho uma amizade com todos eles. O que eu tenho colocado constantemente em reuniões é que nós temos que deixar essas coisas de lado e pensar Várzea Grande. Várzea Grande não aguenta mais esse estado de guerra política. É preciso nos unirmos pela cidade, produzirmos para a cidade. Até porque se houve irregularidade nas eleições, ninguém é capaz de dizer em quem essas irregularidades podem ser imputadas. Se a própria Lucimar Campos, se ao Wallace, se ao Tião da Zaelli, se a outro candidato. Então não há identificação disso. Então, o que eu penso é que é um momento de um pacto por Várzea Grande. É o momento de todos nós nos unirmos. Eu acho que a população aplaudiria de pé. Isso é possível? Eu acho que é possível se fizermos um entendimento por Várzea Grande. Vamos deixar as questões políticas nesse momento afastadas e vamos trabalhar por Várzea Grande. Chega de picuinha, de falar mal de um, de falar mal de outro. Não vai levar a lugar nenhum. A cidade é penalizada por isso e foi penalizada ao longo dos últimos 10 anos justamente por essa questão. Então, eu não sou adepto de estar revivendo este passado. Considero extremamente todos eles, são todos meus amigos, mas como um gestor público eu diria, vamos fazer um pacto por Várzea Grande, vamos cuidar de Várzea Grande, cada um exercer e fazer a sua obrigação, que a população será a única beneficiada de tudo isso. O senhor tem algum alinhamento com o PMDB, até pelo envolvimento que teve aqui nas eleições de Cuiabá? O Wallace Guimarães, o prefeito eleito de Várzea Grande, é do PMDB. Já há alguma articulação para que o senhor se mantenha no governo Wallace lá em Várzea Grande? Olha, não tive nenhuma conversa com o prefeito Wallace neste sentido. Não faz parte dos nossos planos neste momento isso. Tem outros objetivos na iniciativa privada, especialmente para o ano de 2013. Mas não discuti isso com o prefeito. Ele já deu algumas declarações públicas de que vai montar o seu staff com aqueles que o ajudaram a eleger. Eu acho que é justo, está correto. Várzea Grande precisa dessas pessoas que trabalharam também pela eleição dele. Enfim, o desenho político é dele, a caneta que exonera e que nomeia é do Wallace Guimarães a partir de 1º de janeiro, assim como a caneta de 60 dias para cá é do Maninho de Barros para exonerar ou nomear. Diante de um convite do Wallace, o senhor aceitaria? Olha, eu teria que conversar com o governador Silval Barbosa, que foi com quem eu conversei antes de aceitar o convite do Maninho, mas pelo respeito ao convite do Maninho de Barros, também teria que ouvir o Maninho de Barros. Eu acho que política se trabalha dessa forma, com fidelidade de propósito. Eu só aceitaria continuar numa gestão se isso fosse possível, se isso fosse um desenho possível de acontecer, mediante ouvir o Maninho de Barros e ouvir o governador do estado. Por que é necessária essa bênção aí do Silval e do Maninho? Eu acho que é a fidelidade de propósito. Eu acho que política se faz dessa forma. Quem te dá a oportunidade, quem te valoriza, são pessoas que precisam ser valorizadas politicamente também no momento em que você vai tomar uma decisão dessa envergadura. É a forma que eu trabalho na vida pública, com fidelidade canina àqueles a quem eu estou servindo, independente de quem é que seja. Se eu estiver servindo o município de Dom Aquino,
de Jucimeira, de Jaciara, de onde for, eu vou ouvir aquele a quem eu estou subordinado. E hoje eu estou subordinado ao Maninho de Barros, aceito esta condição, porque o gestor público ele tem que ter o que eu sempre disse, a noção de hierarquia. Quando isso é rompido, as coisas não andam bem. Falando em gestão Maninho de Barros, lá atrás, há um pouco mais de 30 dias, quando o senhor assumiu o cargo de secretário de governo na época de educação, assustou, se arrependeu nesses últimos 30 dias de ver tantos problemas na administração? Não, eu confesso que não imaginava a situação gravíssima por que passa o município de Várzea Grande. E tem uma preocupação exacerbada, uma preocupação latente. Todos os dias, ao levantar e ao deitar, eu penso Várzea Grande. Eu acho que o município precisa ser dada continuidade às medidas de austeridade que estão sendo implementadas, que estão sendo colocadas em efetividade. Se não ocorrer isso, o povo de Várzea Grande vai estar jogado à própria sorte. A possibilidade, de repente, das contas do exercício de 2012 serem julgadas irregulares pelo TCE no ano que vem? Olha, se for pelo esforço dessa equipe que está aí, eu acredito que haverá um reconhecimento do Tribunal de Contas do Estado, pelos avanços já conquistados. Veja você que no pronto-socorro todos nós sabíamos, há 4 anos as coisas não funcionam no pronto-socorro. Estão travadas, cada hora é um problema maior que o outro. O Maninho, em menos de 30 dias, colocou a fila da cirurgia para andar. Comprou os medicamentos necessários para manter o pronto-socorro funcionando. Hoje não está o ideal, mas pelo menos as pessoas estão sendo atendidas, a fila está andando e a visão é de zerar o déficit das cirurgias de média complexidade, baixa complexidade, enfim, ainda dentro do mês de dezembro. O que eu quero dizer com isso é que o gestor público, quando se interessa, quando tem a coragem de tomar decisão, mas quando acompanha, os resultados aparecem. E é isso que Várzea Grande precisa, é isso que este modelo de gestão está procurando fazer. O senhor citou a questão da saúde. Logo quando o Maninho assumiu, teve a liberação daquela verba repassada pelo governo estadual. O senhor não acha que isso pode ter contribuído para garantir esse deslanche da saúde, daquelas coisas que estavam travadas? Essa verba que houve de repasse do governo do estado, o primeiro foi do Fundo de Exportação, um incremento, em que Várzea Grande participa com a cota muito pequena. Um outro fator que precisa ser melhorado pela gestão de Várzea Grande são os índices em que ela participa no bolo tributário. E isso é preciso também enfrentar essa questão e discutir. Um município que tem praticamente a segunda maior população do estado, é o segundo maior município do estado, é um município que socorre Cuiabá, empresta o seu aeroporto para toda a atividade econômica do estado de Mato Grosso e praticamente da cidade de Cuiabá. É um município que precisa ter um carinho especial. Várzea Grande é irmã de Cuiabá, nós somos unidos pelo Rio Cuiabá e as políticas públicas adotadas em Várzea Grande e Cuiabá têm que ser comutadas. Os prefeitos precisam conversarem mais. É uma região metropolitana, é uma região em que as coisas acontecem de forma quase que simultânea nos dois municípios e há um tratamento muito diferenciado, obviamente pela capital e pelo município de Várzea Grande. A gente precisa tratar isso de uma forma melhor, para isso é necessário restabelecer, implementar e fazer funcionar a questão do aglomerado urbano. Para isso é necessário que políticas públicas e o planejamento dos dois municípios sejam feitas de forma conjunta, embora sejam fontes separadas, mas o que eu estou dizendo é que é necessário para este momento histórico de Mato Grosso, de Cuiabá, de Várzea Grande, uma união de todos para produzir melhores resultados para a sociedade.